Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Peneda da Saudade. Pertence ao Politécnico, um centro de cultura tratada de forma informal. E hoje estamos aqui porque temos mais um evento de lançamento de um livro que eu acho que vale a pena ler, vale a pena olhar, observar, porque é um livro muito bonito. Mas eu não vou falar sobre o livro porque há aqui pessoas mais capacitadas do que eu para fazer esse trabalho. Ou esse prazer, porque com um livro destes nós temos prazer, não temos trabalho. Então, estão comigo aqui ao meu lado a Isabel Correia, que é docente na ESE, na área da literatura e da linguística, e portanto é uma pessoa que não haveria melhor pessoa para apresentar o livro. Depois temos aqui a Andreia Salgueiro, que é editora deste livro. Eu acho que foi uma belíssima ideia, Andreia, editar este livro, porque é um livro que vale a pena. E, finalmente, mas não menos importante, temos a autora do livro, Susana Ribeiro, que é a autora da história, o que não é muito comum, da história e das ilustrações. Assim, espero que passem aqui um bom resto de tarde. Boa tarde especial aqui aos mais pequenos que aqui estão, porque este livro é para vocês. E, portanto, bom fim de tarde. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem aceito o convite. Felicidades, parabéns, Susana, pelo trabalho feito. Boa tarde a todas e a todos. Cabe-me então a mim este prazer. Tanto é um prazer que não venho munida de apontamentos, notas, terminologia específica, conceitos abstratos, concretos ou mistos, porque foi um livro que me deu muito prazer ler e que eu vou falar como leitora. Não vou contar a história porque isso não se faz. É um spoiler e eu não vou fazer. E vou começar como quando um livro, vou recuar a tempos muito idos, como também numa altura deste livro se recua, quando se fala, e bem, que este livro é de uma instrução fantástica, no sentido este livro instrui, educa, ensina de várias áreas, é um livro extremamente transversal. E eu vou recuar então à Idade Média, em que era muito relevante o aspecto material do livro. Na Idade Média, os livros, aqueles calhamaços, manuscritos, forrados a pele de animal e belíssimamente ilustrados, riquissimamente ilustrados, eram tidos como tesouros. E antes de nós abrirmos um livro, ele chega-nos às mãos. E aparece aqui esta magnífica paleta de cores. Eu não sou ilustradora, estou muito longe de ser ilustradora, nunca serei na minha vida, mas, como eu disse à autora, também já tive o prazer de escrever alguns livros para a infância e dou muito valor à ilustração, porque os livros para a infância que eu escrevi são para crianças surdas e as cores são qualquer coisa que me diz muito a mim, pela vertente que tenho de lidar com a língua gestual portuguesa e com crianças e jovens surdos, e sei como a cor é importante para eles. E este livro, que fala de uma pintora, logo de paletas, porque os pintores têm sempre paletas, seja a tinta acrílica, óleo ou aguarela. Aqui não é relevante o que é, uma pintora que pinta sonhos e que dá cores. E todo o livro tem cores. E eu ainda nem o abri. Tem cores, tem simetria. Algo que também me chamou muito a atenção, porque aqui a pintora está de frente para mim, que é a imagem que estão a ver, e depois do livro ela está de costas. Isto pode parecer um pormenor insignificante, há de ter uma teoria estética qualquer que eu desconheço, mas para mim a simetria, como disse, é extremamente relevante para o equilíbrio da leitura, que é nessa perspectiva que eu vou falar do livro. Depois, ao abrirmos o livro, nós continuamos com uma magnífica paleta de cores em todas as páginas. As cores são vibrantes, chamativas, coloridas, são cores coloridas, o pleonasmo é propositado, são cores coloridas, são cores fortes, ainda que haja cores frias, cores quentes, é impossível ficar indiferente às cores deste livro. Como, por exemplo, nós vemos nesta ilustração, que eu gosto muito, quer pelo sentido que ela invoca, e já estou quase a entrar nos sentidos que o texto me evocou, quer pelas magníficas cores desta rosa dos ventos, que são
ao mesmo tempo não saturam, ou seja, às vezes nós temos paletas de cores com diversos pormenores, texturas, que têm um efeito interessante, mas podem transformar-se em saturantes. Reparem que eu estou a falar de uma pessoa, desculpem, que lida com a visualidade do ponto de vista de crianças e jovens surdos. Não estou de todo a falar como ilustrador ou qualquer relação com as artes que eu só tenho como fruição, nada mais. Portanto, temos aqui uma rosa dos ventos, uma bússola, porque a pintora ajuda-nos a encontrar cores. Ela primeiro não sabe bem como é que nos há de ajudar a encontrar e então é ela que nos pinta as cores que nós pedimos. E depois isto vai assoberbá-la, porque o ser humano sofre quando lhes fazem as coisas por ele de uma coisa que também é dita neste livro, que é preguicite. Eu se peço uma coisa, não a faço eu. E a pintora não sabia isso e acaba por ficar exausta. E esta história, logo no início, quando se começa a dizer que a pintora vivia numa nuvem, diz-se aqui no final, a 7ª nuvem, e tinha uma campainha que tocava para a chamarem, para ela depois ir pintar de cores, sejam cores reais, como Pinto-me aqui a casa. Este livro é muito interessante porque tem situações do real e tem situações do verosímil e tem situações do fantástico, como pintar a chama de um dragão para não me queimar. Portanto, é um livro que invoca na criança, ao mesmo tempo, agora já estamos a falar em crianças, sem ser a parte da visualidade, o imaginário e o facto e o real, que é muito pertinente em crianças de diversas idades. E ela invocou-me logo no início, quando eu percebi que ela ajudava as pessoas e que tinha estas bonitas asinhas de fada, lembrou-me uma das minhas autoras preferidas de literatura para a infância, talvez em termos de mulher, a minha autora preferida de literatura para a infância, e não só, uma das minhas poetas preferidas, que é a Sofia de Melbrenner. Não faço ideia se a Susana se lembrou da Sofia de Melbrenner, mas eu leio na esteira do Roman Barthes. Ela escreve, a minha leitura é uma construção literária. Portanto, os sentidos que eu construí deste texto fizeram-me invocar a Fada Oriana. Fada Oriana, que também, diz-nos a Sofia, que andava numa floresta a ajudar pessoas e um dia distraiu-se e deixou-se levar pela vaidade. Aqui, esta fada pintora distraiu-se e deixa-se levar pela boa vontade. E isto entra-nos também no ensinamento que o livro tem muito, que é o ensinamento da moral, sem ser moralizante, sem ser a alaia da história tradicional, dizia eu, tens que ser bonzinho, porque senão a vida corre-te mal. O lobo mau é mau porque deu cabo dos porquinhos. Não podes ser assim. Portanto, sem ser esse cariz moralizante, nem sem ser a preto e branco. Aliás, este livro nunca poderia, graças a Deus, ser a preto e branco. Lembra-nos que nós temos de olhar para nós e por nós. E isso é uma educação emocional que, a meu ver, faz muita falta a todos nós adultos, porque, conforme também é dito aqui atrás, isto é uma história para todos, e é de facto uma história para todos, pequenos, grandes e médios, e lembra-nos a nós que, ao olharmos por nós, somos mais felizes e fazemos os outros mais felizes. Às vezes precisamos ter um amigo que nos lembre, como felizmente ela teve, porque ela chegou ao ponto de querer comunicar através desta imagem, que eu acho que é fantástica, porque reúne a cor e a ausência de cor no arco-íris e invoca, porque depois leva as crianças, ou pode levar. Eu também vejo este livro muito numa perspectiva didática, também pelas aulas que dou e pela minha formação, em usar o livro como instrumento de fruição, mas ao mesmo tempo como ensino e aprendizagem, que é uma coisa que hoje em dia as crianças já estão com a cabeça baixa, não é? A olhar para o telemóvel e vemos esta forma de comunicar que nós tínhamos, que até com copinhos de plástico às vezes fazia, e nós punhamos num ouvido e no outro. E nós temos aqui esta magnífica ilustração que nos lembra o visitar um passado e o ir a uma cultura tradicional que o educador ou o professor, desculpem estarmos já a pôr no papel do leitor e do mediador, não é? Porque eu acho que este livro pode ser lido de forma autónoma por crianças mais velhas, mas pode ser lido a crianças mais novas se for mediado. E tem muitas pontes para viajar, através de referências da própria história, portanto da narrativa escrita que as tem, mas depois também através da ilustração, como agora acabei de mostrar. Depois,
Além disso, este livro tem, ao mesmo tempo, e voltando para o concreto e para o abstrato, factos que podem ser, e pegando agora nas crianças mais velhas, falando, imaginem, para fazermos a tão famosa, necessária, importante interdisciplinaridade e transversalidade entre as várias áreas do saber, eu imaginei, porque este livro faz-nos imaginar imensíssimas coisas, imaginei como o facto de ela morar na sétima nuvem me invocou as 9 esferas celestes do passado e eu posso transformar isto numa coisa que se relaciona com o ciclo da água. Porque eu estou a dar isso a ciências naturais e, ao mesmo tempo, eu posso levá-los a viajar para a sétima nuvem, para a nona e para os fenómenos naturais que também aqui estão presentes. Já para não falar na matemática, porque agora vou-vos só dar aqui um apontamento. A princesa gostava muito... Desculpem, ela também parece uma princesa, porque ela até gostava de um príncipe. Não vou dizer mais, senão estrago tudo. A pintora gostava de navegar num lago em forma de infinito. E qual é que é a forma de infinito? Não é um lago que nunca acaba como aquelas piscinas dos hotéis. É mesmo um lago que tem o símbolo do infinito. E temos aqui uma transposição para a área da matemática. Seja para uma área mais abstrata, em que já leve símbolos no infinito, crianças mais velhas, seja para crianças mais jovens que poderão deliciar-se com o formato geométrico dessa figura, não só matemática, mas também emocional, que há até quem a tatue na pele. Portanto, há imensas coisas para dizer deste livro. Depois tem, lá está, uma personagem que nós não sabemos quem é, mas que podemos explorar, que é esta personagem que aparece ali e que tem uma tela em branco e que é o mediador que vai lembrar, o segundo mediador que vai lembrar à pintora que ela precisa olhar por si e que não pode, que ao olhar por si está a fazer pelos outros, está a ajudá-los a pintar a sua vida. Também nos ajuda a perceber a gestão de conflitos, o eu ter que ceder o meu espaço, porque depois há aqui uma situação do real, que é uma situação que eu acho que é bastante realista, em que duas personagens, eu estou a engasgar-me porque eu não quero revelar, duas personagens, eu gosto muito desta cor e eu gosto desta, e convivemos no mesmo espaço. E agora como é que fazemos isto? Através do diálogo, através da cedência, através da gestão de espaços que ensina também as crianças e, se calhar, a todos nós, a respeitarmos o espaço do outro. E depois temos aqui esta tela em branco, em que a nossa princesa depois vai viajar, não vou dizer para onde, nem de onde, porque é como digo, não quero estragar, e esta tela em branco pode nos fazer parar e agora dizer, então vamos agora nós tocar o sino, porque é também uma das alusões que faz aqui, a cada um de nós, e vamos fazer nós a nossa paleta de cores, o que nos leva para as referências a cores pouco conhecidas das crianças e que devem ser ditas, como o magenta. O que nos leva às referências instrutivas e educacionais das cores primárias ou das cores base e que pode ser aproveitado para o que nos leva à história da pintura, porque é dito aqui que a cor, não quero dizer de quê, uma certa cor era conseguida de uma certa maneira numa certa época. Ou seja, o que nos leva à história de onde é que vieram as tintas, como é que se fazia isto, e pode nos levar a viajar, mais uma vez, crianças mais velhas, às pinturas rupestres e como é que as pinturas rupestres eram feitas, ou até às iluminuras medievais e à criação das tintas. E reparem que estamos a falar de um livro perfeitamente contemporâneo, com ilustrações perfeitamente contemporâneas, muito plásticas, no sentido da visualidade, mais uma vez. Esta ilustração é deliciosa, deliciosa, porque ela leva-nos a viajar. Ao mesmo tempo, é um carro Joaninha, é como eu acho que esta ilustração é, porque foi o que ela me lembrou a mim e o que me disse. Depois também há aqui uma ilustração fantástica, que ela não está aqui, mas que também me lembra os arcos, lembraram muito os arcos ali de Conímbriga, da Vila Romana, muito. E, mais uma vez, também se pode viajar através da ilustração. Sair da história, eu acho que a ilustração não deve descolar-se completamente da história, senão pode ficar uma coisa bizarra e a criança perde-se e não é produtivo para ela, mas também nós podemos viajar, ela também deve ser ao mesmo tempo autónoma, deve conseguir viver com a história e além da história. E a Susana conseguiu isto, das duas maneiras, porque esta história, enquanto história literária, pode ser lida em leitura silenciosa por uma criança mais velha,
pode-se levar-nos à reflexão. Esta história é um pouco como também o Príncipezinho, só que o Príncipezinho leva-nos a pensar em cativar o outro regando a flor. Aqui a pintora tem que se regar a ela mesma e tem que viver ela mesma para atingir a plenitude e para os outros serem felizes. E a pintora, o que é que ela faz para os outros serem felizes? Uma das missões mais nobres e que me tocou muito. Ela deixa de pintar e ensina a pintar. O que me leva também àquela frase proverbial: queres ajudar alguém, não o pesques por ele, ensina-o a pescar. E este livro é riquíssimo em termos educacionais, transversais, está extremamente bem escrito. É um livro com muito texto, ou seja, as páginas são densas, às vezes. Há colegas meus que acham isso, colegas meus da literatura, das artes, não sei, que acham que isso às vezes pode levar as crianças a perder-se. Eu acho completamente o oposto, porque lá está. Se a criança tem um mediador, cabe ao mediador, cabe a quem está a contar a história saber ler para a criança não se perder e cabe nós, as crianças, o nosso ensino é vertical, não podem estar sempre a ler histórias com 3 linhas numa página e com uma ilustração nas duas, porque nós temos que enriquecer o vocabulário e a autonomia das crianças. Esta história faz, e termino com esta ilustração, que eu gostei imenso. Não há reis, não há rainhas, há de facto uma alusão a um príncipe que curiosamente nós também podíamos pintar naquela tela. E podíamos discutir, saber se existe ou não existe, quem é que era ele e quem é que não era, porque a personagem que ajuda a pintora princesa é etérea, não tem nome, tem apenas uma inicial. Isso pode levar-nos a imaginar tantas coisas sobre essa inicial. Até podia ser o Anjo Magenta, da mesma forma podia ser um Anjo Miguel, não faço ideia qual é que pode ser, cada um poderá, se calhar isto for oferecido a um Miguel, podia ser um Anjo Miguel. Esta coroa, com este morango que veio, que percorre também aqui a contracapa do livro, nós abrimos e temos aqui estes morangos todos, porque é um livro que tem... É um livro no bom sentido e não no sentido pejorativo que infelizmente a sociedade, por ser o que é, deu. É um livro muito feminino, porque é um livro muito cuidado e é uma escrita muito feminina no sentido correto da palavra. É uma escrita, aliás, eu disse na minha intervenção, que já estou a concluir, que me lembra para mim, das maiores autoras da história da literatura portuguesa, não só da literatura para a infância. A literatura para a infância é a literatura, e eu voto nesse partido, nem toda a gente, eu sim, que é a Sofia de Mel Brainer. Portanto, é com agrado que digo que esta coroa pode ser recortada, copiada, colada, porque este livro e estas ilustrações lembram-nos muito também colagens. Eu também imagino os meninos e as meninas a pegarem papel de lustro, que tem aquelas cores muito vivas, naqueles blocos A4, e a fazerem recortes e a tentarem fazer o mesmo ou a partir daqui. E esta coroa, de facto, faz-nos acreditar que a literatura para a infância e a escrita boa, escorreita e o casamento entre a cor, o arco-íris e a transversalidade faz de quem vai ler reis, rainhas, príncipes e princesas em histórias que não são, mas podiam ser. Foi um gosto ter lido este livro. Palmas são para ela. Passo agora então a palavra a quem, como disse a minha querida amiga Cristina, apostou e muito bem num livro fabuloso, Andreia, da editora Alfarroba. Obrigada Isabel, que já expôs aqui o seu ponto de vista e tão bem, muito obrigada por essa leitura. E depois é fantástico para quem faz livros e está muitos meses atrás de um computador ou atrás de uma folha de papel, a escrever, ou a projetar, ou a recortar as ilustrações, ver como às vezes as leituras podem ser tão diferentes. E ficamos mesmo muito contentes quando um livro, um projeto, livro, permite realmente isso. A leitura da Isabel se calhar não é igual à minha, se calhar não é igual à da Susana e não vai ser igual à vossa. E quando isso acontece é porque fizemos um bom trabalho e temos um extraordinário projeto à frente. Ora, a Isabel já tocou aqui nos pontos centrais da cor, da empatia. Queria só salientar também, se calhar, a saúde mental.
que às vezes estamos um bocadinho desatentos e esquecemos-nos de nós. Olhamos para os outros, para os filhos, para a família, para os alunos, e o tempo corre e vamos andar sempre a correr e pintamos o mundo dos outros com muitas cores e o nosso vai-se pintando de preto, cinzento, branco, vai sendo cada vez mais monótono. E esta pintora de sonhos vem também para reforçar, seja qual a leitura que vocês fizerem, que as cores que nós quisermos podem estar mesmo ao nosso lado para pintar o mundo. E depois também gostaria de partilhar convosco a destreza, a motricidade fina da Susana para fazer o recorte. Porque é verdade, hoje em dia, no mundo da ilustração dominado pela técnica e pela tecnologia, nomeadamente digital, que vai nos ajudar imenso quando queremos fazer ali um acerto que nos esquecemos, ou aumentar, ou trocar, etc. Depois também temos trabalhos que têm uma gênese com papel, cola e tesoura, aproximando-se também da nossa infância, que nos vamos perdendo ao longo da vida depois. No outro dia fiz uma oficina com adultos, havia um senhor que disse que há 30 anos que não pintava com aguarela e que aquilo era tão relaxante. E este também é um livro relaxante no seu modo de produzir, no seu modo de ser feito e depois no modo de transmissão. É para todos nós sentirmos, se calhar, quero acreditar que sim, que a Susana tenha sentido alguma paz, alguma introspecção durante a concretização destes recortes perfeitos e desafios a encontrar alguma aresta menos bem aparada, que eu acho que não vão encontrar, eu pelo menos até ao momento não encontrei. Em termos editoriais, o texto já foi maior do que está atualmente. Tivemos aqui alguma depuração, alguma limitação mais comercial, mais exigente nesse ponto de vista, mas sem perder a gênese e o propósito inicial da Susana enquanto autora não só da ilustração, que a Isabel tanto frisou, mas também do texto, portanto mantendo as suas características iniciais, mas apenas fazendo alguns acertos em termos de narrativa textual que achámos que eram importantes, pela cadência, pela repetição, pelo delindelão, que são tão bons para a tal mediação que a Isabel aqui falou, de sermos aqui, fazer uma leitura partilhada com os mais novos ou até com os mais velhos, quem sabe. Esse é o nosso desafio enquanto editora, que estes livros que nós fazemos durante tanto tempo atrás do computador, atrás de uma folha de papel, possam chegar aos leitores. E esse é o desafio que aqui lançamos, é que este livro deixe de ser nosso, porque até agora foi muito nosso, pelo menos até há uns meses, porque ele já foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa, mas deixe de ser nosso para passar a ser vosso também. Que façam as vossas leituras, que o partilhem, faça parte da vossa mesa de cabeceira, das vossas ofertas de Natal e aniversário e que se deixem inebriar pelas cores, não só do livro, mas desta pintora de sonhos criada pela Susana. Obrigada, Susana, porque só por causa dela estamos aqui hoje, não é? Para folhear e para cheirar. E quem gosta de cheiro a tinta, aqui quase podemos mimetizar o trabalho da Susana com o cheiro a tinta da saturação deste papel. Obrigada a todos. E finalmente, uma das pintoras, a autora da história e da ilustração, a autora da pintora. Boa tarde a todos. Este livro foi uma surpresa. Ele nunca esteve projetado. Foi assim, algo que surgiu de repente com a maternidade. O Alexandre, o meu filho que está aqui presente, ele tinha 2 anos quando eu senti uma vontade incrível de escrever uma história para crianças. E foi assim que surgiu este livro. E foi escrito
só de um fogo. Foi como uma grande inspiração. E comecei, passado umas horas estava escrito. E foi assim, depois ficou na gaveta, porque eu escrevi para o Alexandre. Depois pensei, passado algum tempo, mas se calhar podia ser boa ideia. Deixa-me tentar contactar algumas editoras, pode ser que gostem desta história. E lá está a Andreia, depois entrou em contacto comigo e realmente o projeto começou a nascer aí. Depois houve um compasso, uma paragem durante a pandemia. Depois eu não estava ainda certa se queria ser eu a fazer a ilustração, porque achei que era demasiado. Então, não é? Autora das ilustrações e autora do texto. Mas depois senti outra vontade imensa de realizar as ilustrações, ou seja, mais um compasso, não é? Mais esse tempo para finalizar o livro, e foi sempre um prazer durante a escrita do texto e durante a produção das ilustrações, como a Andreia referiu, são colagens. Foi feito todas as ilustrações são feitas com colagens, que eu já não me recordava de usar a tesoura e os papéis coloridos, e sim, repeti várias vezes porque alguns recortes não ficavam bem à primeira, por isso foram meses a fazer estas ilustrações, mas pronto, esta sou eu, e agradeço imenso a interpretação e a leitura da Isabel, que confesso que fiquei e ainda estou extremamente emocionada, porque a primeira vez que eu ouço alguém a falar assim do meu trabalho e pronto. Não sei o que dizer mais, porque já escrevi, não é? Eu já dei tudo de mim. Agora tem de ler. Agora tenho.